Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao Conexões Empresariais. Esse podcast que visa levar conhecimento aqui da universidade, da FECAP, não é isso? A você que está no mundo do trabalho, em organizações, empresas, você que empreende. Entendemos que esse conhecimento a você será muito útil para que você possa direcionar esforços, tomar decisões melhores na sua empresa, na sua organização. Hoje temos os assuntos mais complexos, igualmente mais importantes que o mundo empresarial vive atualmente. Vivemos uma crise de saúde mental. O Brasil, em particular, isso bateu recordes recentes de afastamento por saúde mental. E a gente tem como, acho que todos nós aí que trabalhamos no mundo de empresas, o quanto esse tema está aí, isso tocando em nós, quanto é relevante sobre o ponto de vista humano que a gente o adense, que a gente compreenda melhor. Há também, por outro lado, esforços regulatórios recentes, como a NR1, falaremos hoje, que vêm ao encontro do debate sobre riscos associados à saúde mental. Então, atenta aí a esse assunto, a essa discussão que nós teremos hoje com meu amigo, meu colega Augusto Gallery. Ele vai se apresentar, vocês vão ver como é um dos especialistas, uma das pessoas mais queridas aqui da casa e que também tem uma densidade muito grande no assunto. Augusto, queria que você se apresentasse e falasse como é que você chegou nesse tema, falasse um pouquinho da sua relação com a temática da saúde mental. Obrigado. Primeiro, obrigadíssimo pelo convite de estar aqui. É sempre um prazer estar batendo papo com você. Então, eu sou Augusto Gallery, eu me formei em psicologia no século passado. Né? Formamos no mesmo século. Isso, E eu comecei a me interessar pelo assunto de saúde no trabalho, de saúde mental no trabalho, já na faculdade, quando eu realizei uma pesquisa a respeito da LER, década de 90, lesão por esforço repetitivo era uma das questões mais pesadas, e começou a se descobrir que não eram só questões ergonômicas, que também eram questões psicossociais, por trás da LER. Então, eu fui convidado para fazer uma pesquisa e desde então me apaixonei pelo tema. Em seguir essa carreira, fiz um mestrado em administração, mas depois fiz doutorado e pós-doutorado na USP, ambos nesse tema, da psicologia social e do trabalho. A gente até separa a psicologia social da psicologia organizacional, desculpa, a psicologia do trabalho da psicologia organizacional, porque a psicologia organizacional tem mais a ver com como ver o capital humano. E a psicologia do trabalho, o olhar dela realmente é sobre o que no trabalho pode impactar, para bem ou para mal, a saúde. Porque a gente sabe que o trabalho pode ser um grande promotor de saúde também. Claro. Essa é uma frase do Freud. O Freud já dizia: o trabalho pode ser uma das melhores formas de você lidar com seus dilemas inconscientes. Mas um determinado tipo de trabalho, certo, que é o que a gente ainda não tem hoje, e por isso o trabalho tem adoecido tanto. Então, só para falar disso, um pouquinho dessa trajetória, eu tenho trabalhado, então, muito com alguns autores que são muito importantes nessa área, como o Dejour, que é bastante famoso, o Henriquez. São todos autores que fazem essa discussão sobre como é que o trabalho pode afetar a saúde mental. E sou professor da casa também, sou aqui professor da FECAP, trabalhando nesses temas, inclusive a partir de um projeto de extensão que a gente tem, em que a gente tem pesquisado como é que as empresas têm tentado promover a saúde mental nos seus, enfim, dentro da sua organização. Que esforços, iniciativas estão sendo levadas a cabo aí. Que excelente, Augusto. Muito obrigado pela presença e pela generosidade de estar conosco aqui. Queria já começar a fazer uma pergunta qual o risco de levar o podcast inteiro? O que explica essa intensidade desse problema que a gente está vivendo hoje? Onde que estão suas raízes? Como é que a gente entende o problema antes da gente falar de suas soluções? Isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que, apesar da gente estar agora com essa explosão, em especial pós-pandemia Covid, esse não é um problema novo. No final do século passado já se falava da depressão relacionada ao trabalho, do estresse, e começaram as primeiras pesquisas de burnout. Burnout, que é uma
ideia que a gente tem de um trabalho que esgota a pessoa, né? Que faz com que ela se esvazie, né? Inclusive de sentido. Então, a depressão no trabalho tem sido visto na psicologia do trabalho como o mal do século desde o século passado. Não é coisa tão né? nova, de Isso, fato. E tem a ver, em especial, com a forma com que a gente tem organizado o trabalho, né? A gente tem que pensar aí que há ali, a partir da Revolução Industrial, e em especial com pessoas como Taylor, né? Dois impactos importantes para a saúde mental. O primeiro é tirar o controle da produção de quem produz, né? E isso faz com que o trabalho perca o sentido. E o segundo é o isolamento do trabalhador, que é uma das questões importantes, né? Porque antes, em relação a outros humanos. Isso. Né? Porque antes a gente tinha uma equipe, a partir de agora é um competindo contra o outro. Então a gente tem uma série de questões aqui, e a depressão é uma doença da solidão. É uma doença de eu não tenho com quem, eu não tenho quem me ajude, né? Essa é uma das principais características da depressão. Agora, o que aconteceu a partir do começo desse século, na verdade começou lá na década de 70, mas ficou muito forte o começo desse século. Século XXI agora. No século XXI, um discurso organizacional que é contraditório, porque ao mesmo tempo que diz o que eu tenho mais de importante dentro da organização é meu capital humano, desqualifica esse capital o tempo inteiro, ameaça a demissão o tempo todo, faz uma pressão insuportável. Então isso causa também uma confusão mental a respeito de o que é, né? Qual é o meu papel aqui dentro, né? O meu papel é ser a coisa mais importante que a empresa tem, ou o meu papel é lutar para não ser demitido, né? Uma certa dissonância entre o discurso que se ouve, as pessoas são importantes para nós, etc. Exato. Mas quando você vai para o cotidiano, isso não se materializa na realidade, nas coisas que acontecem. Exato, né? Então, assim, quando a gente tem estratégias como, por exemplo, né, demissões anuais de quem está abaixo né, quem está no quartil inferior aí da produtividade, a gente está pondo uma pressão em cima das pessoas que elas acreditam, não conseguem acreditar que elas são importantes, né? Elas se começam a se ver descartáveis, né? Certo. Agora, a pandemia, a pandemia de Covid, né? Ela traz uma série de questões. Primeiro, uma ansiedade generalizada, obviamente, porque todo mundo exposto, né? Todo mundo exposto a uma possibilidade real de morte, que é muito complexa, mas ela também tira todo mundo do ambiente de trabalho. E aí as pessoas precisam retornar depois para o ambiente de trabalho, Perfeitamente. o que deixa muito claro o quanto esse ambiente de trabalho está nocivo. Perfeitamente. Né? Então as pessoas já voltam fragilizadas. Pessoas, inclusive, se negando a votar, quer dizer, não quero Exato, votar. não quero voltar, né? E que ainda está presente esse fenômeno. Exato, não é à toa, não é à toa Sim. que as pessoas, né? Olha, eu não quero voltar para a empresa, né? Isso não é à toa, né? Não é só uma questão de, porque eu tenho que ficar no trânsito. Talvez essa seja a racionalização, né? Sim, Um discurso racional que explica certos conjuntos de sentidos menos conscientes que estão tornando a pessoa ter um sentido de aversão àquele ambiente. Isso. Exato, porque ninguém desistiu de ir no barzinho com os amigos, por exemplo, depois da Covid. Sendo ao contrário. Ao contrário. Cresceu muito o universo da cultura, Exato. Cresceu muito o universo, enfim, dos barzinhos que você cita. Né? Então, o que as pessoas estão tentando é evitar esse ambiente nocivo que a gente tem hoje. Sem dúvida. Acho que, então, isso leva a um quadro que também é facilitado por uma sensibilidade maior das equipes médicas em compreender o que é ansiedade, quadros de ansiedade, quadros de depressão, os próprios quadros de burnout, né? A gente teve avanços muito grandes nisso durante a pandemia, porque era necessário, porque estava todo mundo nesse quadro, mas também, de certa forma, treinou os médicos. Inclusive os profissionais de saúde, né? Isso, né? Exatamente. É isso que você está dizendo, claro. Isso, exatamente. Né? A
a terem esse olhar, né? Então, a gente chegou aí, no ano passado, né, dados que saíram agora da Previdência, com 500 mil de pessoas no Brasil afastadas. É um número enorme. Né, por questões... E esses números excluem o burnout e o estresse. O burnout e o estresse são vistos à parte. Então, esses são só questões ligadas à depressão, quadros de ansiedade, né? Então, são números que são muito assustadores. Deve ser entre os primeiros... Quer dizer, não é que aumenta pouco esses 500 mil, aumenta muito, caso você considere. O burnout, ele tem toda essa dificuldade de... a gente não tem um diagnóstico de burnout em si, né? A gente hoje tem no Brasil o que a gente chama de depressão, um quadro de depressão com ansiedade ligada ao trabalho. Entendi. Que é chamado de burnout no final, mas que, como exige um nexo causal muito claro, ele acaba sendo menor, por exemplo, do que os diagnósticos de depressão, mesmo que o médico veja que essa depressão tem a ver com o trabalho. Ainda assim é um número muito grande. Quando a gente junta depressão, burnout e estresse, a gente tem a terceira causa de afastamentos no Brasil. Né? Ele só perde para as doenças ósseas musculares e para os acidentes de trabalho. Olha só. Né? Então é um quadro muito complicado que a gente tem, um quadro que inclusive acaba que necessitou as mudanças nas normas, né? Na NR1, que são as normas do Ministério do Trabalho, né? De como é que eu olho para as empresas e para o risco delas, que sempre sim, teve um peso muito grande para as questões de acidente de trabalho e para as questões ergonômicas mais clássicas, né? Que é cadeira, né? E então faz a gente começar a olhar especificamente para os fatores psicossociais dentro do trabalho. Então, da mesma forma que a gente tem os mapinhas, né, dentro da empresa, dos mapas do risco, esses mapas agora têm, não no mapa em si, mas além de fazer o mapa de riscos, a gente agora tem que também ver qual é o risco de assédio dentro do meu... Olha só. Né, da minha empresa. E quais os riscos de estresse, quais os riscos de burnout, né? O que vai fazer as empresas entenderem o que são essas questões. Né? Então, acho que esse é o primeiro quadro que a gente tem a respeito disso. Acho que talvez... Quero saber como você vê esse cenário, mas espero chegar a um cenário em que as pessoas não mais desqualifiquem as questões de saúde mental como se fossem menores. Né? Sim. Inclusive com os... Enfim, memes ou coisas jocosas que se falam a partir disso, né? Quer dizer, que valorizem a saúde mental tal qual valorizam a saúde física, certo? Queria te ouvir se a gente está começando a evoluir nesse cenário ou não. O que a gente sabe hoje é que, em termos, muitas vezes, de saúde mental, assim como outras questões que a gente vai chamar de psicossociais, o discurso muda mais rápido do que a prática. Né? Então, enquanto se eu entrar no site da empresa, vai estar lá falando, né, as pessoas são extremamente importantes, né? Acho que quase toda a missão de empresa hoje fala, né, sobre os funcionários. A gente ainda tem práticas que deixam claro que, e eu vou até arriscar dizer aqui, que não é nenhuma questão de produtividade em si. Né? Porque a gente está muito claro e provado que a produtividade não melhora com esse tipo de pressão. Né? Dependendo da atividade, em muito curto prazo, pode até ter uma melhora. Sim. Mas na maioria dos casos, não. Sim. Né? Especialmente se eu medir produtividade de maneira mais sistêmica, incluindo a capacidade criativa, a capacidade de articulação com outras pessoas, a capacidade de desenvolver novos projetos,
de ter produtividade, quer dizer, não medir a produtividade enquanto uma perspectiva muito estreita. Exato. Né? Se eu ampliar o conceito de produtividade, por certo, não será um mecanismo de pressão, de toxicidade de comunicação que vai levar a resultados. Exato, exatamente. A falta de sentido no trabalho tem um outro papel importante nisso. Então, a frase manda quem pode, obedece quem tem juízo, que é é engraçado porque a gente fala dentro de uma sala de aula com alunos de 17, 18 anos, você vira e fala, manda quem pode, todo mundo já responde, obedece já quem tem juízo. Já estão aculturados com essa... Isso, né? Mas dentro das organizações, isso significa que eu preciso reentender o papel da minha empresa. Né? Recompreender e acho que aí você, né, tem até contribuições, né, que assim, que a empresa é para stakeholders e não só para os acionistas e para o lucro em si, né? Sim. Nem para os acionistas ter só lucro é bom, né? Quer dizer, se a gente destruir o planeta, o lucro deles não vai adiantar muito. Me ocorre que precisa do planeta Terra para continuar os negócios. Isso, exatamente. Até para gastar o dinheiro você vai precisar deles. Enfim, então essa é uma questão importante, porque entender que o papel social da sua organização é mais importante que o papel econômico dela. Que excelente. Inclusive, você, quando mencionou burnout, achei curioso e interessante você mencionar o esvaziamento de sentido do trabalho. Isso. A maior parte das pessoas tem uma percepção de que estamos falando de muito trabalho. Né? Me conte um pouco melhor. Então, há uma certa confusão conceitual hoje, principalmente fora das áreas da psicologia e da medicina, que acham que estresse e burnout é meio a mesma coisa, que o burnout é um estresse no extremo. Mas não. Em geral, o estresse está ligado a essa questão da carga de trabalho. Né? Então, quando eu acho que eu não vou conseguir entregar o meu trabalho no dia seguinte, isso me estressa. Né? Lembrar que estresse é exatamente essa capacidade minha de ser puxado até arrebentar. Perfeito. Né? Então, ele tem a ver com a carga de trabalho. O burnout, ele tem a ver... ele até chega a ter alguns sintomas parecidos, mas em termos de causa, ele tem a ver com esse esvaziamento de sentido. Né? Tanto que uma das populações do Brasil que mais tem burnout são as professoras de ensino fundamental público. Porque todo dia elas vão trabalhar dizendo, eu estou aqui me esforçando e nada do que eu faço faz sentido. E eu não estou mudando a vida de ninguém, eu não estou ajudando ninguém a ir para frente. E ouve da sociedade que a educação brasileira é uma porcaria. Exato. Que estamos no fundo do poço, um discurso nadificador, assim, um discurso de terra arrasada, né? E aí, evidentemente, se eu sou um profissional dessa área, eu capturo esses sinais e o que eu faço, como eu explico para minha família o que eu faço. Exatamente. Eu me lembro muito... o primeiro atendimento clínico que eu fiz na vida, ainda como estagiário na faculdade, em que eu sentei para uma pessoa que estava num quadro de depressão severo, falei, o que você faz? Aí ela virou para mim e falou, né, mexeu a mão assim, falou, eu faço assim, ó. Eu falei, mas o que você está fazendo? Não, tem um negócio, na minha mão vem uma caixa, para na minha frente, eu faço assim e aí a caixa vai embora. Quer dizer, para ela o trabalho era o movimento da mão. Exato. Ela não fazia... Aí depois eu fui olhar a ficha dela e ela era soldadora numa empresa de ar-condicionado. Como a gente está falando da década de 90, ela nunca ia ter um ar-condicionado na vida. Que interessante. Ela não sabia o que ela estava fazendo, ela não sabia o que era o instrumento que ela estava na mão. Sem dúvida. Então, é um esvaziamento de sentido que é da organização do trabalho, já não é da carga do trabalho, é de como eu organizo o trabalho. Perfeito. Né? É de como eu dou pouca importância para você como pessoa. Porque se eu dou importância para você como pessoa, eu sento para conversar com você. Perfeitamente. Né? Mas se você... explico, quer dizer, pode ser que não tenha a priori nada de desumano, um trabalho, vamos chamar de operacional, que a pessoa está mexendo ali o braço. Mas como que aquilo chega, que sentido, que forma que a gente concebe, reconhece, é muito mais coisa além da atividade em si, né? Exato. Né? E aí a gente tem questões, então, de quando eu estou numa empresa, trabalhando numa empresa, que toda hora aparece no jornal que ela cometeu atos racistas, cometeu atos
LGBTfóbicos, como é que eu vou dar sentido porque eu estou fazendo lá? Como é que eu vou virar e falar assim, não tenho orgulho de trabalhar nessa empresa? Né? Então, a gente está falando de um quadro em que, para a gente sair dessa situação, a gente tem que modificar o que a empresa acha que é. Né? Essa discussão dos propósitos da empresa, é isso que você está se referindo. Isso, exatamente. E a gente vai ter que entender que por trás desses propósitos, muitas vezes, está mais uma certa ideologia de sucesso e um certo amor pelo poder, né? Porque hoje a gente sabe que, por exemplo, o assédio moral, que é uma das grandes questões que a gente tem, ele obviamente faz as pessoas perderem dinheiro. É muito óbvio. Certo. Mas as pessoas, essas lideranças ainda assim vão dizer, estou fazendo o que é pelo melhor da empresa para dar mais dinheiro. E o que ela está fazendo é só pelo amor ao poder humilhar outra pessoa. Olha só. Pelo desejo de poder humilhar outra pessoa. A gente, como ser humano, a gente é muito complicado, né? A gente tem desejos que são muito, enfim, não socialmente aceitáveis e a gente precisa descobrir como é que a gente faz, né? Então, tudo bem, vai torcer pelo Darth Vader ao invés de fazer isso com o seu empregado, né? Então, a gente tem toda uma questão e que tem a ver com a forma com que a gente hoje se vê como sociedade, né? Em que ganhar é ter poder sobre o outro, né? É uma lógica quase colonialista ainda, né? Sim. Eu só tiro quase que pode ser que É. não esteja correto. Né? De realmente vir, então, assim, a liderança hoje se vê como a colonizadora de seus empregados, né? E aí, obviamente, isso, enquanto isso não mudar, enquanto eu não descobrir uma outra forma de ter prazer dentro da organização, que seja grupo, né? E o que é engraçado é que estas pessoas também estão adoecendo, né? Quando a gente olha... Mesmo esses líderes, esses chefes, né? Isso. Né? Então, quando a gente olha para essas pessoas, elas também estão em depressão. Né? Elas podem não estar em estresse pós-traumático porque estão sofrendo assédio moral. É que ela também tem chefe, né? Normalmente. Também tem chefe, né? O que também pode ser, mas mesmo que ela não tenha um chefe, mesmo que ela esteja no topo, uma das questões que a gente tem visto e que a gente tem estudado, que está muito ligada a tudo isso, é essa sensação de isolamento da ideologia de sucesso, né? Da coisa de que o sucesso é meu sozinho. É do indivíduo, né? É sempre interessante a gente pensar que a gente acha que quem fez a Microsoft foi o Bill Gates. Sim. Porque dentro dessa ideologia a gente tem que dar um nome. Perfeitamente. E aí, né, eu vou puxar essa sardinha, um nome que em geral vai ser de um homem branco. Perfeitamente. Né? Porque a gente tem que dar um nome para quem fez o sucesso. E ideologicamente falando, a função disso é que todo mundo queira ter esse lugar. Né? Só que a gente, como ser humano, a gente é programado, vamos dizer assim, para estar em grupo. A gente tem uma série... Porque, evolutivamente, se a gente não estiver em grupo, a gente está ferrado. Claro. Então, o que vai acontecer? A gente precisa... a gente tem programações que são quase que biológicas, ou são biológicas, que querem estar junto. Claro. Quando eu me torno sucesso, Sim. nesse sentido, de então Sim. eu sozinho, Sim. qual é a resposta do meu corpo? A depressão. A depressão Perfeito. é uma das doenças da solidão. Né? Perfeito. Não quero simplificar demais, obviamente a solidão é Tem mais mais complexa elementos, do que isso, claro. e tem depressões diferentes, Sim. né? Mas da mesma forma que a gente tem a sensação de perda de identidade quando a gente não pode expressar quem a gente é, Perfeitamente. a gente tem a depressão quando a gente só tem o tempo inteiro que ficar, né, nessa posição isolada. Então a gente está falando de um quadro que está ruim para todo mundo. Só que a psicologia tem um negócio que a gente chama de ganho secundário, que é esse pequeno poder que as pessoas estão tendo, elas acabam achando que vale a pena manter o sistema, né? E a gente então está com esse quadro super complexo em que precisa partir da própria liderança entender o que é o papel dela na sociedade, né? Sair dessa questão
do livro de autoajuda que sempre diz, né, você tem a capacidade sozinho de chegar lá. Perfeitamente. Né? Se você colocar no Google lá a palavra carreira, tem uma pessoa só subindo uma escada, é um homem com gravata. Exatamente. Quer dizer, ainda concebo a lógica de trabalho como uma lógica de sucesso individual. Que eu vou dar uma opinião, queria ouvir se faz sentido para você. Vamos dizer assim, se fazia algum sentido, acho que na sociedade do final do 19, boa parte do 20 no aspecto da produção linear, aquela que foi criticada por Chaplin em tempos modernos, quer dizer, o trabalhador chapliano lá, né? Que aperta o botão verdinho, liga a luzinha verde, amarela. Quer dizer, um trabalho cuja concepção é um trabalho individualizado. Só que hoje nós estamos com uma defasagem de modelo com os requisitos que a economia está ofertando. A maior parte das pessoas que estão nos ouvindo agora, ou vendo, trabalha em equipe. E precisa. Porque são parceiros de negócios, necessidade de equipes multidisciplinares para resolver problemas e ser mais criativos, articulação entre departamentos. O trabalhador Charlie Chaplin deveria ter sido, vamos chamar isso, eliminado, né? Sim. E ainda assim os modelos de gestão, ainda assim os modelos de liderança e, por que não dizer, ainda assim a educação para a liderança, acho que é o espaço que estamos aqui numa escola de negócio, é preciso essa autocrítica, ainda não foram atualizados, né? Eu preciso na sociedade de um trabalho que seja de mais colaboração, articulação, e ainda tem um modelo mental do sucesso no indivíduo, de um tipo de modelo de comunicação que é vertical. Outro dia, fazendo uma apresentação num certo espaço, uma pessoa me perguntou: olha, professor, lá na minha empresa eles cascateiam, a expressão que se usa no linguajar, né, de cascata, né, as metas, né, e o pessoal não faz as metas, né? O que a gente tem que fazer? Eu falei, para começar, para de cascatear as coisas, porque ninguém gosta de ficar embaixo de uma cachoeira recebendo meta, certo? Isso não é mais um modelo a ser pensado. Você não tem que excluir esse tipo de pensamento. Tem que ser um pensamento mais inclusivo, dialógico. E isso tem um debate que tem uma componente moral, evidente que tem, eu preciso melhorar a moral das organizações, mas também tem um componente pragmático. Eu tenho uma forte impressão de que o trabalho com os desafios do século XXI serão melhor desenvolvidos se este trabalho for também mais humanizado. Sim. Queria te ouvir nessa perspectiva, se faz sentido. Sim, faz todo sentido. Então, a gente tem que lembrar que a gente ainda tem necessidade de determinados trabalhos, porque para a gente ser 100% honestos, né? Claro. O modelo do Taylor, ele realmente fez uma coisa que é importante para a gente hoje, porque ele democratiza a produção. Então, a maioria das pessoas do Brasil hoje tem celular. Perfeitamente. E ele precisa, né? Então a gente precisa de modelos. O problema é que a gente já chegou nesse momento em que dá para criar estes modelos, ou dá para criar um modelo de grandes escalas, e que pode até ser que as pessoas tenham que fazer atividades, né, como soldar, etc. O problema são as relações humanas dentro disso. Né? Essa lógica de que, por exemplo, esse trabalho é simples. Quando a gente já sabe que se você realmente puder pensar sobre como é o seu próprio trabalho, tem uma pesquisa do Elton Mayo famosa, né, que antiga, né? Não só que fala sobre a motivação, mas que ele descobriu que as melhores pessoas, né, lá na empresa que fazia telefone que ele estava pesquisando, né, as melhores pessoas não faziam o mesmo processo de trabalho, né? Tinha uma que pegava de um jeito, tinha outra que pegava do outro, porque estava adaptando o trabalho a ele. Claro. Né? Então, essa possibilidade, né, de sair do prescrito e poder pensar sobre sua própria atividade, sim, né, sempre vai fazer com que o trabalho melhore. Perfeitamente. E a gente tem hoje duas contradições em relação a isso. A primeira é que as pessoas que estão planejando ainda não percebem a diversidade das pessoas que estão fazendo. Que excelente observação.
E a segunda é que as pessoas que estão planejando se acham mais especiais do que as pessoas que estão fazendo. Essa é clássica. Exato. Então, quando eu vejo essas duas coisas, né, quando a gente olha para essas duas coisas, a gente vê que o trabalho não vai... enquanto essas duas questões não modificarem, o trabalho não vai promover saúde mental. E nem física. Né? Porque a própria lesão por esforço repetitivo foi uma mostra de que esse trabalho extremamente... todo mundo tem que fazer o mesmo movimento, ele é adoecedor. Sim. Né? E aí a gente tem, né, esses dados importantes, né? A Organização Internacional do Trabalho estima que a gente tem 12 bilhões de dias perdidos por ano por adoecimentos. Sei lá quantas centenas de milhões de voltas em torno do Sol. Pois é. E pensa nisso, né? Quer dizer, em termos de produtividade, né? Umas discussões que a gente tem feito agora, né? De, por exemplo, escala 6x1. Será que isso realmente é mais produtivo? Será que isso realmente faz a empresa ganhar mais dinheiro? Se fosse só esse o pensamento, né? Então, a gente tem que recuperar o sentido do trabalho. E recuperar o sentido do trabalho significa, inclusive, repensar o meu próprio produto. Então, eu tenho dado esse exemplo que eu gosto dele. Estão vendendo aí na internet... eu vi um outro hoje interessante. Estão vendendo na internet um negócio que é para fazer o sinal de trânsito ficar verde. É uma canetinha assim que você aperta um botão e o sinal do trânsito fica verde. Que coisa. Obviamente que não é verdade, né? Obviamente que, na verdade, é um voltímetro. Você coloca na coisa, ele vê se tem corrente ou não. Mas por que eles... teve alguém que virou e falou assim, é uma boa ideia enganar as pessoas para ganhar dinheiro. Porque depois o ganhar dinheiro numa posição, né, exacerbadamente superior. Né? Isso. E que vai fazer com que o trabalhador que está lá dentro não vá ter orgulho depois de virar e falar assim, sabe o que eu faço? Sim. Eu engano as pessoas. Sim. Né? A gente tem uma outra questão importante que a gente tem que lembrar também, que a gente muitas vezes pensa em saúde mental. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente muitas vezes pensa aí no executivo, no gerente ou no trabalhador especializado, etc. Perfeitamente. E que segurança alimentar é uma questão de saúde mental para uma pessoa que está, né, numa determinada posição, né, do que a gente chamava de chão de fábrica antigamente, né? Portanto, ela vai suportar muito mais a carga e, portanto, enlouquecer, né, muito mais em relação ao trabalho, porque ela não tem opção, né? Então, como a gente tem falado a maior parte do tempo, a mudança ela tem que partir de quem tem a possibilidade de mudar. É essa pessoa que tem que começar a olhar para baixo. Para baixo não, né? Mas tem que começar a olhar em volta. Entendi. Né? Porque esta pessoa está numa posição de não escolha. Né? E uma das questões que está ligadas ao burnout é a não escolha. Por que eu fico num trabalho sem sentido? Né? Falta de liberdade. Falta de liberdade. Então, é muito mais o meu papel como gestão de dizer, então vamos dar um trabalho que faça sentido para essa pessoa, do que esta pessoa simplesmente virar e falar, do nada, eu agora tenho sentido no meu trabalho. Perfeitamente. Né? Fica à vontade, fica à vontade. Enquanto você toma essa aguinha, Augusto, eu queria que a gente modelasse agora a conversa para um aspecto de proposição. Okay. Né? Diante de um problema muito complexo, possivelmente muito sistêmico, né? Que tem um conjunto amplo de elementos, mas a gente não pode ficar paralisado por uma análise da complexidade. Tem que produzir elementos que a gente... Né? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Quem sabe a gente faça um bate-bola de ideias possíveis para quem que está nos ouvindo possa articular soluções, né? E queria te ouvir quais você acha que são pontos interessantes que vão ao encontro de solucionar essas questões
ainda que parcialmente, né? Ainda que a gente pode dar etapas e passos, etc. Eu acho que, nesse sentido, a nova norma do Ministério vai ajudar um pouco, porque ela vai forçar as pessoas que estão na gestão a entender um pouco mais de saúde mental. Perfeito. Então, acho que esse já é um bom passo, um primeiro passo interessante. Mas a gente vai falar, então, vamos pensar em duas questões diferentes, né? A primeira, que eu acho que precisa ser propositiva, é como é que eu vejo a minha empresa como um todo. Então, o trabalho que vem da estratégia, então. Exato. A gente conceber a estratégia a partir de uma lógica que não é só o demonstrativo de resultados financeiros. Exato. Porque a organização não é só uma entidade econômica. Ela também é uma entidade econômica, mas ela é fundamentalmente uma entidade psicossocial. Isso, A gente trabalhando lá, certo? Fazer essa inversão, né? Não é que eu preciso investir no econômico para melhorar o social. Não, eu preciso investir no social e eu vou usar como ferramenta para isso o econômico. Né? Então, tudo bem se eu quero ter lucro, etc. Tal, no final. Claro. Mas o problema é o que eu estou entregando, né? Então, eu acho que a primeira questão, ela é... Porque, assim, se eu começar a fazer trabalhos lá no operacional sem modificar isso, eu continuo naquele duplo vínculo, né? Naquela dissonância entre o que está sendo feito e o que está sendo dito. Isso é bem importante. Né? Então, acho que a primeira questão é essa. Talvez a gente começar a pensar como é que a gente vai trabalhar com empreendedores, né? Com as pessoas que estão realmente criando empresas, para a primeira pergunta não ser quanto dinheiro eu vou ter com isso, mas o que eu vou fazer de bem para mim, para as outras pessoas e para a sociedade como um todo. Excelente. Então, acho que essa é uma primeira questão importante. Isso dito, obviamente que não dá para a gente ficar esperando, então, até... Né? Tudo isso acontecer. Então, tem coisas que a gente sabe que funcionam melhor, tem coisas que a gente sabe que não funcionam tão bem. Coisas que a gente sabe que não funcionam tão bem, e os meus colegas vão ficar um pouco bravos comigo agora, é a ideia de ter um psicólogo para fazer atendimento individualizado dentro das organizações. Né? Então, a gente está disponível aqui, você pode ir até ele, conversar com ele. Isso não funciona por duas razões, basicamente, quando a gente pesquisa. Né? A primeira é que, como é individualizado, né, não adianta eu pegar uma pessoa que está num ambiente adoecedor, né, um ambiente nocivo, dar 1 hora para ele conversando e voltar ele para esse ambiente nocivo. Claro. Isso não tem. O segundo problema disso é que é individualizado. Né? Não, desculpa, esse era o primeiro. O segundo problema disso é que, por mais que a gente coloca também esse próprio psicólogo num problema. Por quê? Porque se ele realmente começar a levantar os problemas que estão acontecendo na empresa e pensa nisso, né? Você trabalha para uma empresa, aí tem um psicólogo da empresa e você vai lá conversar com ele e ele está sendo pago pela empresa. Qual é a chance de você conseguir realmente se abrir com ele? Né? Vai ficar sempre aquela sombra atrás de... Mesmo com os códigos de conduta da profissão, mesmo com os... Porque é difícil, né? É difícil você... Claro. É o mesmo que você fazer terapia com a sua própria mãe, né? Quer dizer, na hora que eu preciso falar mal da minha mãe, eu vou falar com quem? Quem vai falar? Será com que, quem? Né? Excelente. Por mais que ela seja psicóloga, né? Então, acho que essa é uma das questões, assim. Então, o psicólogo dentro da organização, ele funciona desde que ele possa trabalhar com o que a gente na psicologia chama de modo interventivo, que é conhecer a organização como um todo, trabalhar questões de carga de trabalho e de organização de trabalho, né? Trabalhar com as equipes e não com os indivíduos. Aí a gente tem um potencial muito grande. Né? A gente tem muitos psicólogos que são especialistas nisso. E que eu acho que esse é uma outra visão. Né?
A saúde mental precisa sair do RH, né? E ser parte da estratégia como um todo, né? Porque, de novo, senão eu individualizo. A gente sabe de outras questões, né, que são importantíssimas. A gente até, na última pesquisa, a gente tem visto isso, que é investir em diversidade e inclusão é extremamente importante. Sim. Por quê? Porque a primeira coisa é que quando eu invisto de uma forma séria em diversidade e inclusão, eu não estou só colocando novas pessoas, eu estou admitindo que elas serão diferentes. Né? E isso então vai tentar resolver aquele problema que a gente estava falando de ver todo mundo igual, de achar que todo mundo vai fazer a mesma estratégia e que isso vai dar certo para todo mundo. Mas ao mesmo tempo, o que a gente vê nas pesquisas é que quando a gente faz um processo bem feito, né, não é só, então abri uma vaga afirmativa, contratei 3 pessoas surdas e 3 pessoas negras. Isso não adianta nada. Mas quando eu realmente mudo a cultura da empresa para a diversidade e inclusão, quem está lá começa a se sentir melhor, porque começa a entender que também pode se expressar. Perfeitamente. E aí a gente já não tem mais uma empresa que exige que todo mundo seja igual. Que é uma das questões muito ligadas a uma série de questões psicológicas de perda da identidade. Né? Então, essa é uma das outras questões que a gente acha eu tenho que ser uma pessoa que eu efetivamente não sou naquela organização, porque eu sou aprisionado naquela relação. Né? Então, a gente vê hoje coisas do tipo... se eu não for racista numa empresa racista, eu chego lá e eu tenho que fingir que sou racista. Se eu não gostar de futebol numa empresa muito estereótipo masculino, né? Em que todo mundo ama futebol, eu tenho que chegar lá e fingir que eu gosto de futebol. Claro. Porque a ideia é que não se aceita o diferente. O diferente vai ser perseguido. Que a gente hoje tem dado um nome de mobbing, né? Que é essa ideia de mobbing no sentido de multidão, né? De um grupo se juntando para fazer assédio com uma pessoa porque ela é diferente do grupo. Né? Então a gente tem essas questões acontecendo. Então investir em diversidade e inclusão me parece também essencial. Permita um minuto, você está dando uma perspectiva da questão da diversidade e inclusão que as pessoas não tipicamente fazem a relação. Né? Eu entendo que saúde mental é uma temática, de uma outra temática que elas não estão conectadas, mas estão. Uma das origens da questão da saúde mental é essa sensação de aprisionamento de identidade. Quer dizer, eu não tenho espaço para me expressar, eu não posso ser eu mesmo. Isso. Não é assim? Exatamente. E à medida em que o investimento em DI está acontecendo, eu estou promovendo a pluralidade. Estou dizendo que essa organização aceita você. Né? Sim. Assim, então está aceitando essas outras pessoas que também estão aqui. E que é muito positivo. E que é isso. E que, né, quando a gente fala, então, que diversidade e inclusão é um trabalho cultural, né? É isso. É virar e falar assim, a gente vai ter uma pessoa, né, a gente vai abrir a afirmativa para uma pessoa com deficiência porque, por causa da forma que o mercado está hoje, é necessária a ação, mas ela vai vir para cá e ela vai produzir e ela não vai ser uma pobre coitada aqui que a gente está fazendo um favor. Né? Certo. O que significa que para isso todo mundo precisa aceitar essa diferença. Então, à medida em que eu trabalho isso, né, todo mundo também vai dizer, tá, mas eu também sou diferente. Porque no fundo a gente essa é a questão. É o que todos somos, afinal. Né? Todo mundo é um pouco igual e um pouco diferente. Sim. Né? Enfim, então essa é uma outra questão que eu acho bem, bem importante. Uma outra questão que acaba sendo importante é a questão da flexibilidade dos ambientes de trabalho. Tanto dos ambientes quanto muitas vezes dos horários, né? Estou fazendo aqui meio por causa advogando em causa própria, mas as pessoas têm horários muito diferentes de funcionamento. Então, obviamente, tem atividades que elas são em sequência. A gente tem que estar lá todo mundo no mesmo horário. Claro. Mas a gente tem uma coisa de controle, que é todo mundo tem que chegar no mesmo lugar, tá da mesma forma, né? E uma certa flexibilidade, em especial na forma com que eu posso trabalhar, ela também vai ajudar bastante. Né? Então, entender que
vou dar um exemplo, né, meio absurdo, mas entender que uma pessoa canhota precisa de determinada flexibilidade, claro, né? Só que isso vale para todo mundo, né? Então, entender que se eu sou uma pessoa que tem que levar meu filho para o colégio às 7, eu posso fazer um horário um pouco mais tarde, sair um pouco mais tarde, né? Desde que isso não tenha impacto, ou desde que eu possa trabalhar, como é que eu ver esse impacto. A questão de trânsito em cidades como São Paulo é importante, não adianta. Então, às vezes, flexibilidades nesse sentido, né? Um dos grandes problemas que a gente tem de trânsito em São Paulo hoje é porque todo mundo começa a trabalhar no mesmo horário e sai do trabalho no mesmo horário, né? Então, tentar fazer essas flexibilizações são importantes. E até usar a tecnologia para essas flexibilizações. Então, essas são questões, talvez pelo levantamento que a gente fez, sejam questões que são talvez principais bons começos, né? Essa última da flexibilização, que eu quero dizer com ela é o seguinte: não fazer o controle pelo controle. Faz o controle que é necessário. Obviamente que alguns controles são necessários, mas isso não significa que né, por que as pessoas, né, têm que trabalhar, sei lá, das 8 às 5? Tá? É porque é uma convenção ou tem algo no meu trabalho na natureza do trabalho que exige isso, né? Se é só pela convenção, de novo a gente cai naquela questão do poder, né? Só para mostrar, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que eu estou determinando. Sei lá, uniforme, né? Tem muita gente que gosta de uniforme, mas tem muita gente que parte da identidade é como se veste. Claro. Né? Então, porque é alguma coisa que realmente tem um sentido aqui dentro, né? Ou é só pra gente, né? Acho que, então, se fazer essa pergunta, né, o que eu estou fazendo é só pelo controle ou ela tem uma razão de ser, pode ajudar muito as pessoas, né? De até entender que, sim, tem pessoas que podem precisar de abrir a exceção e a maioria das pessoas entende isso, né? Se eu tenho, sei lá, 3 filhos e preciso de fazer um horário especial, a outra pessoa, na hora que perguntar por quê, você pode falar, ela tem 3 filhos, mora 2 horas daqui, sabe? E as pessoas precisam começar a aceitar essas questões. A gente voltou na diversidade, né? Mas é isso. E assim, eu tenho a impressão que isso abriu o campo para uma série de psicólogos que têm muito treinamento nesse sentido e que podem dar boas ideias. Então, eu acho que talvez uma quarta e última sugestão nesse sentido seja: converse com o psicólogo do trabalho. Né? Chama ele, bate um papo, apresenta a sua empresa, tenta deixar claro, né, o que está acontecendo e se compromete, né, como, sei lá, diretor da empresa, dono da empresa, dona da empresa, se compromete a entender o que essa pessoa tem para te falar. Acho que esses são um pouco dessa humildade, assim, né? Quer dizer, é um assunto complexo. Sim. É melhor procurar pessoas que são densas e compreendem, né? Não, a gente vai tratar o assunto de uma maneira superficial, de uma maneira, né? Um monte de empresas aí que colocam amenidades ali, né? Então, agora nós estamos resolvendo o clima organizacional, tem uma geladeira com uma cervejinha e umas frutas, uma mesa de sinuca, o que é capturar a questão de uma maneira muito superficial. Então faço happy hours, né? O famoso happy hours no Brasil, com um certo entendimento que eu vou por meio do happy hour produzir vínculos, etc. O que não, certo? Não. A diferença entre a empatia e a simpatia, né? E a empresa não tem que ser uma família. É claro que não. Né? Pelo contrário, né? Ela não tem que ser uma família, não tem que ser todo mundo amigo. E é necessário ter respeito, e é necessário ter colaboração, mas essas são coisas diferentes então eu preciso gostar de você, todo mundo precisa ser... outra dissonância, certo? Exatamente. O fato que não existirá essa relação com a intimidade que tem na família e que também com os desafios que a família nos traz, né? A família também não é essa maravilha toda. Não é essa maravilha toda. Né? Mas eu não vou citar o nome, mas provavelmente a maioria das pessoas vai
vai reconhecer. Não tem uma empresa imensa que era o sonho de trabalho de 99% das pessoas que estavam fazendo administração, porque tem patinete, você pode ir de bermuda trabalhar e etc e tal. E a pesquisa mostra que as pessoas ficam lá no máximo 1 ano e meio, porque depois disso elas não aguentam mais isso. Não aguentam, olha só. Né? Porque a pressão de trabalho é imensa. Sim, né? sim. Então tem todas as amenidades possíveis, tem joguinho, né? Sala de jogos, etc. Mas a essência não está trabalhada, que é repensar a proposta do trabalho, as relações humanas dentro dessa empresa. E sempre individualiza, né? Individualizamente. Sou eu que estou andando em patinete, sou eu que estou fazendo jogo. Sim. Só que depois eu tenho que voltar lá para o meu chefe, né? Sim. Que excelente, professor Augusto Galerri, para pronunciar agora corretamente. Te apresentei com a pronúncia errada, me perdoe. Sem problema. Há tantos anos que nos conhecemos e eu mantenho o mesmo erro, certo? Nada. Queria te super agradecer, realmente com a densidade, com a provocação, né? A pessoa que está nos acompanhando não ficou com um recado fácil, né? Ficou com um recado de provocação, até com um certo recado de desconforto. Posto que está todo mundo nessa jornada, está todo mundo com essa questão. Nós temos questões de saúde mental para serem tratadas em cada um de nós individualmente. Não é um problema dos outros, é um problema nosso, né? E de maneira que as tuas colocações são tecnicamente densas e ao mesmo tempo provocativas para que todo mundo saia diferente após ouvir esse nosso podcast aqui, viu? Muito obrigado. Tomara que a gente tem que falar isso da psicologia, né? A gente só muda no desconforto, né? Na zona de desconforto não faz ninguém mudar. Então, tomara que tenha. E vamos ficar super à disposição de todo mundo também, né? Estamos aqui, mandem questões, etc. Tal, que a gente está por aqui. Muito bem. Para bater esses papos. Mas muito obrigadíssimo obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. Nossa, muito bom. Muito obrigado a você que acompanhou. Fique desconfortável agora, certo? E que a gente então se encontra no próximo episódio do Conexões Empresariais aí. Muito obrigado.